Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. E o objetivo desse projeto é poder abordar com vocês temas relevantes do universo da spa terapia para te ajudar a cumprir a sua missão de vida, para que você seja uma referência nesse mercado e realize também o seu sonho de viver financeiramente de massagem. E o tema que eu trouxe hoje para essa live é: por que alguns pacientes demoram mais para melhorar? Como que a gente pode controlar as expectativas e também tá evitando frustrações? Quero lembrar que vocês podem mandar aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para estar respondendo. Boa noite para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindas. Quero saber quem já está aqui, que é aluna do Método Natália Tanaka. Manda para mim um hashtag e o número da sua turma. Para quem ainda não é aluna, mas gostaria de estar participando da próxima turma, também manda para mim aqui um hashtag próxima turma. Eu vou guardar um pouquinho aqui só para esperar o pessoal entrar. Para quem é da turma 10, me conta se já está aplicando os protocolos, se já estão tendo resultados. Quero saber as novidades. Vamos lá. O tema de hoje, que é por que alguns pacientes demoram mais, para melhorar, eu acredito que seja a dúvida de muitos profissionais, que seja uma grande dificuldade que os profissionais acabam enfrentando no dia a dia. Por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. Compartilha aqui comigo. Quem é que tem dificuldade na hora de garantir para o paciente que o tratamento vai promover a melhora dos sintomas dele? Ou quem aqui fica inseguro na hora de determinar quantas sessões vão ser necessárias no plano de tratamento daquele paciente? Compartilhe aqui comigo quais são as dúvidas, as dificuldades que vocês têm em relação a isso. E quem aqui já tratou um paciente que demorou mais que o normal para estar respondendo, ou quem teve pacientes que mesmo você fazendo o melhor que você podia, você não conseguiu ter resultado? Quero saber de vocês como é que é o dia a dia aí de quem já atende. Vão compartilhando aqui, tô vendo Marli da turma 10, Socorrinha, Isabel, Érica, Luzia Braga, Ana Júlia, se eu não me engano é a Andréia, que tá acho que como Ana Júlia, todas as alunas aqui da turma 10. Bom, lembrando que vocês podem mandar aqui as dúvidas. Enquanto eu aguardo o pessoal entrar, eu vou colocar aqui o título da live de hoje, para que todo mundo, quando entrar, saiba do que a gente está falando. O título é: por que alguns pacientes demoram mais. Ai, gente, cliquei errado. Por que alguns pacientes demoram? Na opinião de vocês, por que alguns pacientes demoram mais para melhorar? Responde para mim aqui no chat. O que vocês acreditam, na opinião de vocês, que interfere e que faz com que a gente tenha pacientes que têm resultados rápidos em poucas sessões? Em compensação, tem outros pacientes que demoram muito mais, que você vai, faz, trata, mas eles parece que nunca conseguem evoluir. Como que é isso para vocês? Compartilha aqui comigo. Bom, Ana Júlia, acho que é Andréia. Só confirma para mim se Ana Júlia é Andréia ou é Ana Júlia mesmo. Tá mandando: oi, já atendi alguns pacientes que não teve resultado e alguns que demoraram muito. Que legal. E compartilha então para mim, na sua opinião, o que você acha que aconteceu com esses pacientes que demoraram muito, ou até mesmo esses que não tiveram nenhum resultado, na sua opinião.
Luzia tá falando, eu tenho dificuldade de garantir o número de sessões, mas geralmente eu consigo bons resultados nas 3 primeiras sessões. Que legal. E aí, mas como que você faz? Você faz já determina assim algumas sessões a mais para garantir? Você usa o mesmo critério com todos os pacientes? Como que você faz? Isabel, eu acho que eles não fazem a parte deles ou erramos no tratamento. Também é uma possibilidade, né? A gente tem que ter... a gente tem que dividir a responsabilidade. A gente faz a nossa parte, mas o paciente também tem que ativamente tomar algumas atitudes, mudar alguns comportamentos, alguns hábitos. E errar no tratamento também pode acontecer, principalmente quando você não avalia bem e você não acerta na apresentação clínica, né? Ou seja, no diagnóstico do paciente, e aí você não consegue acertar no tratamento. Ou então você fica tentando várias coisas até você acertar uma que dá resultado. Vamos lá, então, vamos começar. Enquanto isso, vocês vão mandando aqui as dúvidas e os comentários aqui que eu vou lendo, tá? No nosso dia a dia, o paciente ele procura a gente porque ele tá, né, com uma queixa, com uma dor, um desconforto. E, muito importante, cada vez mais nós estamos sendo requisitados, solicitados, né, como profissional de primeiro contato. Então, diferente do que acontecia antigamente, que os pacientes eles chegavam até nós somente por uma indicação, depois que eles já tinham procurado o médico, tinham feito exame, já tinham tomado medicamentos, nada melhorava, aí ele vinha procurar a gente. Ou porque o médico indicava e falava, olha, o seu caso é um caso de estar procurando um fisioterapeuta, um massoterapeuta, um esteticista, enfim. Hoje isso mudou, cada vez mais os pacientes eles estão procurando a gente como profissional de primeiro contato, ou seja, eles têm uma queixa, eles já vêm direto pra gente. Então, por conta disso, é muito importante que nós como profissionais estejamos, né, preparados para receber esse paciente, para avaliar, né, diagnosticar e planejar um tratamento. O que normalmente a gente faz quando um paciente entra em contato dizendo que tem um desconforto, né, que tá com uma queixa de dor? A gente marca uma avaliação, marca um horário para esse paciente vir até o nosso consultório, a nossa clínica, ou para quem faz home care, né, vocês vão até a casa do paciente, vai fazer uma anamnese, né, eu já fiz lives aqui falando de tudo que tem que ser abordado numa anamnese, inclusive na live onde eu falo de hérnia de disco, eu falo um pouco disso também, mas a gente pode fazer qualquer dia uma live falando só de avaliação. Então a gente marca lá a sessão, vai fazer a avaliação, vai fazer a anamnese, vai conversar com o paciente, vai ver quais são as queixas, vai fazer perguntas intencionais e direcionadas. Já falei bastante sobre isso também, não é deixar o paciente livre falando o que ele quer, porque você precisa fazer algumas perguntas intencionais para confirmar ou excluir determinadas hipóteses, né? Então faz lá toda a anamnese, depois vai para um exame físico, faz a palpação para ver se tem contraturas, pontos gatilhos. E aí depois de todos esses passos, né, de anamnese, avaliação física, palpação, você vai identificar qual que é a causa daquele desconforto, o que está causando aquela queixa, aquele desconforto no paciente. Vai chegar a uma conclusão, vai determinar um diagnóstico. E aí o que eu faço? Depois que eu fiz tudo isso, cheguei a uma conclusão, eu sento novamente com o paciente e eu vou explicar para ele, através de uma linguagem simples, uma linguagem clara, tudo aquilo que eu encontrei, todas as alterações que eu encontrei e que podem ser as responsáveis por aquele desconforto que ele está sentindo. E aí, depois de explicar, falo para ele, né, deixo ele à vontade para tirar todas as dúvidas. E aí chega a hora de eu passar para ele um plano de tratamento que vai incluir quais são os procedimentos que serão realizados, quantas sessões vão ter naquele plano de tratamento, qual que vai ser a frequência, 1, 2, 3 vezes na semana. Vou passar os valores
e um prognóstico, ou seja, um possível resultado ao tratamento. Porque todo paciente, quando vai fechar um plano de tratamento, ele quer saber sim, então se eu fizer esse plano de tratamento com você, então eu vou melhorar? E aí você tem que estar preparada para dar essa resposta para ele, para passar para ele, então, qual seria o prognóstico, ou seja, o que ele pode esperar e qual o possível resultado daquele tratamento. E agora eu pergunto para vocês, né? Quem aqui nunca ficou ou ainda fica com medo nesse momento de garantir para o seu paciente que aquele plano de tratamento que você está passando para ele vai realmente curar as dores dele, sejam elas físicas ou emocionais? Ou quem aqui fica inseguro na hora de determinar quantas sessões serão necessárias para alcançar o resultado desejado? Manda aqui para mim nos comentários como que vocês passam esse plano de tratamento, como que vocês passam esse prognóstico, quais são os critérios que vocês usam na hora de determinar o número de sessões que serão necessárias para estar promovendo a melhora do paciente. Compartilha aqui comigo que eu quero saber. E eu entendo todas vocês que têm um medo, uma insegurança nesse momento, porque eu tô também no campo de batalha, lá no dia a dia, atendendo os meus pacientes, e eu já passei por isso, por esse medo e por essa insegurança. E aí, talvez vocês também já tenham se perguntado, ao longo das experiências de vocês, por que alguns pacientes eles respondem super bem ao tratamento e logo nas primeiras sessões já sente um alívio, já tem a melhora dos sintomas, enquanto outros demoram mais para melhorar, e tem aqueles também que não melhoram, mesmo depois de ter feito todo o plano de tratamento, e tem ainda aqueles, ainda bem que é a minoria, que até pioram. Por que isso acontece? Na opinião de vocês, compartilha aqui comigo. Manda aqui na mensagem. Tô vendo várias alunas aqui do Método Natália Tanaka. Tô muito feliz com a participação de vocês. A Andrea falou aqui, ó, que é a aluna da turma 10. Os que demoram mais também por não cumprir o combinado. Eu, Andréia, já vi que no meio do tratamento precisava de mais de um profissional, um atendimento multidisciplinar. Boa noite para quem está chegando. E aí? Compartilha aqui comigo o que vocês acham, o que interfere, né? Por que alguns pacientes melhoram rápido, enquanto outros demoram mais, outros fazem todo o tratamento e não tem melhora nenhuma, não faz diferença, e tem aqueles ainda que até piora. Que Nobre Garomas tá mandando. Eu faço avaliação e se for um problema crônico, eu passo 10 sessões e agudo 5 sessões, porém tenho medo de não ter um resultado positivo. Tá, você tem esse critério então de ser agudo ou crônico. E como que, você falou que você tem medo de não ter um resultado positivo, mas e aí? Como que você lida com esse seu medo, com a sua insegurança, e depois, se não der resultado, como que você lida com a sua frustração, tá? Qual seria, então, o caminho, né, pra gente tentar ser mais assertivo nisso? O que vocês acham? A Andréia. Eu não fico insegura, porém não afirmo que o tratamento vai curar ele, mas afirmo que sim vai ajudar e que talvez precise que seu tratamento precise de mais tempo. Então você já avisa o paciente. Mas e aí, legal, isso também é importante, né? Você logo na avaliação já falar isso para o paciente. Mas e o que você acha assim que daria para ser feito para tentar ser mais assertiva, né? Luísa tá falando que acha que depende do emocional. O emocional também interfere. Bom, então vamos lá. Um dos fatores que vai interferir muito no prognóstico do seu paciente, prognóstico é o quê, né?
quais são as expectativas, quais resultados esperar, né? Então, como que ele vai responder ao tratamento e quanto tempo vai levar para ter uma melhora? Um dos fatores que interfere muito nesse prognóstico é o tempo da dor do seu paciente. Ou seja, se a dor dele está num estágio agudo, até 12 semanas, ou se a dor dele já está no estágio crônico, mais de 12 semanas. Então, inclusive, alguém ainda falou aqui, né? A Nóbrega Aromas. Se for um problema crônico, eu passo 10 sessões, e se for agudo, 5 sessões. Então, essa questão do tempo da dor do paciente, se é num estágio mais agudo, menos de 12 semanas, ou se é num estágio mais crônico, com mais de 12 semanas, vai interferir. Então, vocês precisam, na avaliação, identificar se do dia que ele teve a crise de dor até o dia que ele te procurou, se já se passaram 12 semanas de dor, para você poder classificar a dor dele como aguda e como crônica. Lembrei que eu tô sem meu fone. Tá dando para ouvir bem? Não tá aqui meu fone. Então, esse é um fator importante na hora que vai interferir nesse prognóstico. Se o estágio da dor dele está mais aguda ou está crônica. Então, na avaliação, você precisa identificar. E a gente conta desde o dia da crise, até a última crise de dor, até o dia que o paciente te procurou. Então, vamos supor... Tem aqueles pacientes que chegam e eles estão relatando assim, que tem dor há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, né? Porque na avaliação a gente vai perguntar, quanto tempo você está sentindo esse desconforto? E aí a pessoa vai te falar, olha, eu sinto isso há 5 anos, nossa, faz 10 anos que eu tenho essa dor. Hoje mesmo eu recebi o contato de uma pessoa que... queria marcar uma avaliação, e aí quando a pessoa entra em contato, eu sempre pergunto um pouquinho, né? Me conta um pouquinho mais da sua queixa, o que tá te incomodando, para eu ver como eu posso te ajudar. E aí ela me falou, olha, faz 1 ano que eu tô sentindo um incômodo no joelho, tudo começou quando eu fui agachar, e daí eu tive uma dor forte, já procurei um ortopedista, fiz os exames, não deu nenhum problema de ligamento, nenhum problema de menisco, fiz fisioterapia, fiz fortalecimento, não melhorou, e agora o médico pediu para te procurar. Então, primeira coisa, né, vocês vão perguntar para o paciente há quanto tempo ele sente essa dor. E se ele fala assim, nossa, faz 1 ano, 5 anos, faz 10 anos. Tem paciente que fala assim, nossa, a vida inteira eu sinto essa dor. O que você vai ter que tentar achar? Você vai pegar a data da última crise. Porque o que acontece? A dor, ela tende a oscilar. Ela tem períodos que o paciente vai estar melhor, com menos dor. Vai ter períodos que a dor piora. Então, você vai questionar a paciente quando foi a última crise. Para identificar se da data da última crise até o dia que você está fazendo a avaliação, se já se passaram aquela barreira, né, das 12 semanas e a dor deixou de ser aguda e já se tornou crônica. Se mesmo assim, se você perguntar para o paciente, mas quando foi a última crise de dor? Se o paciente falar, Natália, faz 5 anos que eu sinto essa dor. Você vai tentar ser mais específico e falar assim, tá bom, né? Eu entendo que essa dor, ela já te incomoda já faz 5 anos. Mas teve algum momento que essa dor, ela piorou? Aí pode ser que ela te responda, faz 1 ano que ela tá pior. Aí você pergunta novamente, né? Mas dentro desse 1 ano, teve algum episódio que ela ficou mais intensa, né? Que você teve uma crise, que ela te causou, assim, mais limitação? Aí pode ser que a paciente te fala assim, tem 2 meses que eu tô na pior crise. Ou ela pode te falar assim, não, faz 6 meses que eu tô na pior crise. Porque normalmente, quando o paciente procura a gente, é porque ele tá naquele momento de pior crise há algumas semanas, né? Porque normalmente o paciente tem a primeira dor, aí ele toma aquele remedinho, dá uma aliviada, aí ele faz alguma sobrecarga, aí a dor piora, aí ele faz uma bolsa de gelo, enfim. Raramente, mas raro, ao longo desses meus 10 anos, são raros os pacientes que chegam para mim e falam assim, olha, eu vim aqui porque há 2 semanas aconteceu isso, e aí isso me desencadeou uma dor, por isso que eu tô aqui.
Isso só acontece quando já são pacientes, né, que já trataram outras coisas, já sabem o que dá resultado. Então, quando eles têm algum evento assim, eles já sabem o que procurar, já me ligam, já marcam um horário. Ou pacientes que estão comigo, que fazem manutenção, que já estão lá toda semana. Então, aconteceu, torci um pé semana passada, depois que eu saí daqui, vim aqui na terça, na sexta-feira torci o pé. Aí na outra semana ela já tá lá, tá cortando. Aí como na outra semana ela já tá lá, aí a gente já trata. Mas normalmente o paciente já tem a dor há algum tempo, normalmente ele já tá numa situação mais crônica, tá? É uma dor de muito tempo, mas aí a gente tem que identificar quando foi a última crise, quando ela teve uma piora, que causou uma limitação. Então, o primeiro passo é isso, é vocês identificarem o tempo de dor desse paciente e classificar se ela é aguda, ou seja, tem menos de 12 semanas, ou se ela é crônica, né, já passou essa barreira das 12 semanas, contando a partir da última crise. Porque se a gente for pegar a maioria dos nossos pacientes, eles têm dor já há muitos anos. Então, é importante identificar quando foi a última crise. E aí, o que acontece? Fisiologicamente, né, quando um tecido ele é submetido a um evento, vou chamar de evento, esse evento pode ser um esforço físico repetitivo que a pessoa faz. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que trabalham no computador e aí acabam tendo queixas, né, de cervical, ombro e braço. Então, seja um esforço físico repetitivo, uma má postura durante uma noite de sono, uma postura mantida durante muito tempo, por muitos anos. Então, quem trabalha muito sentado na cadeira, uma sobrecarga, como pegar um peso na academia ou uma caixa, um acidente de carro que dá aquele chicote, um processo inflamatório como uma tendinite, uma bursite, um processo degenerativo como uma artrose, uma compressão nervosa como uma hérnia de disco, um pós-operatório ou um estresse emocional. Tudo isso eu vou chamar de evento, tá? Então, só para repetir, eu vou chamar de evento, seja um esforço repetitivo, uma má postura durante um sono, uma postura mantida por muito tempo, uma sobrecarga, um acidente, um trauma por acidente, um processo inflamatório, um desgaste, uma compressão nervosa, um pós-operatório, um estresse emocional. Tudo isso eu vou classificar como um evento. Quando um tecido ele é submetido a qualquer um desses eventos, né? Esses eventos eles vão causar uma lesão nos tecidos e vai desencadear um processo de cicatrização. O processo de cicatrização é uma resposta do organismo, uma defesa do organismo, como forma de reparar aquela lesão que todos esses eventos desencadearam no tecido. E a primeira fase desse processo de cicatrização é a inflamação. Os principais sintomas dessa fase de inflamação, quais são? Dor, rubor, edema e perda da função. São esses o que a gente chama de sinais flogísticos da inflamação. Então, durante essa fase de inflamação, a gente observa presença de dor, calor, rubor, edema e perda da função. Nessa primeira fase da cicatrização também, que é a inflamação, a gente tem o quê? Liberação de algumas substâncias inflamatórias, como histamina, bradicinina, prostaglandina. E essas substâncias inflamatórias, elas vão fazer o quê lá no local da lesão? Vão estimular uma vasodilatação para chegar mais sangue, mais células de defesa no local da lesão, para reparar aquela lesão. E vão estimular os nociceptores, que são os receptores da dor, e isso vai causar uma dor no local. Esse processo ele é chamado de sensibilização periférica. Então, substâncias inflamatórias que são liberadas no local da lesão causam uma vasodilatação para chegar mais células de defesa no local e reparar aquela lesão, e ao mesmo tempo elas também estimulam os nociceptores, que são os receptores da dor, e isso causa uma dor no local. Esse é o processo de sensibilização periférica.
Quando o paciente chega para você e te procura para se tratar nessa fase, nessa primeira fase da cicatrização, que é a fase de inflamação, é um paciente que ele está muito sensível, ele tem muita sensibilidade, inclusive ao toque, você não consegue manipular, ele não consegue fazer muitos movimentos. E aí o que acontece? Esses nociceptores, que são os receptores da dor, eles servem como mensageiros. Eles vão mandar informação para o nosso cérebro da existência de uma lesão naquele local. E o cérebro, por sua vez, vai, como resposta, desencadear várias reações no organismo a fim do quê? De reparar aquela lesão, restabelecer o equilíbrio e a função. Então, por exemplo, diante de um estímulo de dor, o cérebro ele pode ativar ou inibir sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. O cérebro ele pode estimular ou inibir a produção de neurotransmissores, de hormônios. Ele pode estimular ou inibir espasmos musculares, tá? Então, os nossos receptores são mensageiros. Quando tem uma lesão, eles mandam informação para o nosso cérebro e o cérebro devolve uma resposta alterando as reações no nosso organismo, buscando a cura, tá? E aí, depois dessa fase de inflamação, vem a fase de proliferação, que ela é caracterizada pela formação do tecido de granulação, um tecido cicatricial rico em colágeno. E a terceira fase é a fase de remodelamento, onde aquele tecido cicatricial ele vai ser remodelado, melhorando a qualidade desse tecido. Então, a gente tem substituição de colágeno tipo 3 por colágeno de tipo 1, que é mais resistente, mais flexível. E se você quer saber mais a fundo, né, cada uma dessas fases da cicatrização, da fase da inflamação, proliferação e remodelamento, eu tenho uma aula lá no meu canal do YouTube. Procura lá dentro da playlist que chama Masterclass. Ela é a aula que acho que o título dela, se eu não me engano, é Efeitos da massagem miofascial sobre as fibroses e as aderências teciduais, tá? Esse processo de cicatrização, ele ocorre de forma natural, é uma coisa fisiológica e dura aproximadamente 12 meses até um ano vai acontecendo esse processo de cicatrização. Ao longo desse processo, o que é o natural? É que o paciente, né, deixe de apresentar aquelas características mais inflamatórias, como dor, rubor, sensibilidade, limitação do movimento, e passe a predominar alguns componentes mais mecânicos, mais estruturais, né? Porque durante a proliferação e o remodelamento, se a gente não der um estímulo, pode desenvolver fibroses e aderências. Isso vai causar uma rigidez, pode causar contraturas musculares. Então, ele deixa de ter aqueles sinais mais inflamatórios e passa a ter características mais mecânicas. Mas e por que a gente recebe, então, aqueles pacientes que eles já passaram dessas 12 semanas, porque eles já se encontram num estágio crônico, mas eles ainda continuam apresentando sinais e características lá do período mais inflamatório? Então, o que acontece? Algumas pessoas estão mandando e falando que tá cortando. Tá cortando para todo mundo? Ou às vezes é a sua internet. Dependendo da sua internet, pode ser que esteja cortando, porque aqui para mim tá normal. A Elaine tá pedindo para repetir a aula da Masterclass. Chama Os Efeitos da Massagem Miofascial sobre Fibroses e Aderências. Lá eu explico todo o processo de cicatrização, todas essas fases, tá? Então vamos lá. Então o que acontece com esses pacientes que chegam pra gente, a gente avalia, pergunta quando foi a última crise, né, de dor dele. Ele fala que já tem mais de 12 semanas, já tá no estágio crônico. Mesmo assim, ele apresenta ainda algumas características inflamatórias. Então, ele ainda tem dor constante, tem muita sensibilidade, tem limitação do movimento. O que acontece? Acontece que o seguinte,
Quando aqueles eventos que eu citei para vocês, lembra? Tudo que eu chamo de evento, sobrecarga, má postura, compressão nervosa, desgaste da articulação, traumas, acidentes. Quando esses eventos, eles perduram por muito tempo e ficam lá estimulando aqueles nociceptores periféricos por mais de 12 semanas, as fibras C desses nociceptores, eles começam a liberar alguns neurotransmissores que vão sensibilizar os nociceptores centrais do nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Primeiro eu falei para você que quando a gente tem um evento, que seja ele uma sobrecarga, uma má postura, um desgaste, uma inflamação, uma postura mantida, um esforço repetitivo, esse evento ele provoca lesão do tecido. A lesão do tecido libera substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias ativam os nociceptores e os nociceptores, por sua vez, informam o cérebro que ali está acontecendo, ali tem uma lesão que precisa ser reparada. Então, os nociceptores, eles são como se fossem mensageiros. O problema é quando esses eventos, eles ficam constantes e eles perduram por mais de 12 semanas, as fibras C desses nociceptores periféricos começam a produzir neurotransmissores e esses neurotransmissores vão sensibilizar os nossos nociceptores centrais dentro do nosso cérebro. E esse processo é chamado de sensibilização central. Então, a sensibilização periférica é quando as substâncias inflamatórias liberadas lá por conta da lesão, estimulam os nociceptores periféricos, essa é sensibilização periférica, e causa dor local. Depois a gente tem a sensibilização central, que é quando esses eventos perduram por muito tempo, estimulam esses nociceptores periféricos por mais de 12 semanas, e esses nociceptores periféricos começam a liberar neurotransmissores que vão estimular os nociceptores centrais lá no nosso cérebro, causando uma sensibilização central, tá? Então, a gente tem a sensibilização periférica e a sensibilização central. E aí, nesses casos, onde o paciente, mesmo após 12 semanas, mesmo num período já no estágio crônico, ele ainda apresenta características inflamatórias, ou seja, dor constante, muita sensibilidade ao toque, limitação do movimento, existe a possibilidade desse paciente já ter desenvolvido uma sensibilização central e esses sintomas não são causados mais só pela sensibilização periférica. Por isso que, mesmo no estágio crônico, ele ainda tem essas características inflamatórias muito presentes. Pode ser que esse paciente ele tenha já uma sensibilização central. Esse processo ele também é conhecido como inflamação neurogênica, que é quando um estímulo nocivo, quando um evento, um daqueles eventos que eu citei, ele perdura por muito tempo, ele sensibiliza primeiro os nociceptores periféricos, causando uma sensibilização periférica e uma dor local. Esses nociceptores periféricos, por sua vez, vão ficando cada vez mais sensibilizados, começam a produzir neurotransmissores e mandam mensagem para o cérebro o tempo todo. E aí o cérebro se irrita e ele acaba sensibilizando os nociceptores centrais. Então é a mesma coisa que você pegar e ficar cutucando uma pessoa do seu lado o tempo todo. Você fica lá cutucando. Chega uma hora que a pessoa vai se irritar. Então é assim que acontece com o cérebro. Quando aquele estímulo nocivo fica lá constante, perdura por muito tempo, ele estimula os nociceptores periféricos. Os nociceptores periféricos ficam toda hora mandando informação para o nosso cérebro, mandando informação, e o nosso cérebro se irrita, ele se sensibiliza, e essa é a sensibilização central. E o que acontece quando, o que acontece nessa sensibilização central? Quando o cérebro ele fica irritado, ele começa a disparar dor espontânea. Então, sem nenhum evento, sem nenhum estímulo, ele começa a disparar dor espontânea. A gente tem também uma redução do limiar
de sensibilidade, redução do limiar de dor, ou seja, a pessoa fica mais sensível. Então, a pequenos estímulos, ela já tem uma dor muito forte. E uma hiperalgesia, que é uma resposta aumentada ao estímulo doloroso. Então, características da sensibilização central. Dor espontânea, quando a pessoa não tem nenhum evento, nenhuma situação e ela tem dor. Então, ela tá lá no meio do dia, ela tem uma crise de dor. Redução do limiar de dor, ou seja, a pessoa tem muito mais sensibilidade. E hiperalgesia, que é uma resposta aumentada ao estímulo doloroso. Então, vamos dar alguns exemplos. Antes de eu dar algum exemplo para vocês, vamos aproveitar para fazer o nosso print da aula de hoje. Deixa eu tirar aqui os comentários. Então, vamos lá. Para quem está assistindo aqui, para quem já acompanha já sabe, né? Faz um print aqui da tela do Instagram e posta lá nos seus stories, me marca, @NataliaMTanaka, para eu saber que você estava aqui presente comigo. Então vai lá, 3, 2, 1. Muito bem. Vou voltar aqui os comentários de vocês. Então vamos dar alguns exemplos aqui falando dessa sensibilização central. Então, tem alguns pacientes, eu já tive alguns pacientes que tem queixa de dor cervical, dor no ombro, e quando ela coloca um sutiã, ela fala o quê? Ai, eu tô com tanta dor que eu não posso nem usar um sutiã mais apertado, porque me dói, né? Então, porque ela é um estímulo tátil, o cérebro já interpreta como dor, né? Então, ela tá com um limiar de dor tão reduzido que só o toque da alça do sutiã já desencadeia uma dor. Então, isso é uma redução do limiar de dor, uma hipersensibilidade. Um outro exemplo. Alguns pacientes relatam assim que quando esfria, quando cai a temperatura, a dor dela aumenta. Porque a pessoa contrai, né, mais os músculos para gerar mais calor e isso já desencadeia a dor, porque tem uma redução do limiar da dor por conta da sensibilização central. Ou então tem aqueles pacientes que você atende, que você faz uma massagem terapêutica, onde você usa uma pressão um pouco mais profunda, e aí o paciente depois te relata que os sintomas pioraram. Por quê? Porque ele tem uma hiperalgesia, uma resposta aumentada a um estímulo doloroso, tá? Então, sintomas de sensibilização central, dor espontânea, onde o paciente, no meio do dia, sem nenhum evento específico, a dor aparece. Hipersensibilidade, ou seja, o limiar de dor dela está reduzido. Então, por exemplo, uma alcinha do sutiã já causa dor, então estímulo tátil causa dor. Ou o frio, né, uma queda de temperatura, também já desencadeia mais dor, uma hipersensibilidade, ou uma hiperalgesia, que é uma resposta aumentada ao estímulo doloroso. Então, o paciente faz uma massagem terapêutica com um pouco mais de pressão e no dia seguinte, ou nos dias, né, subsequentes, ele fica com muita dor. E nesses casos, o paciente, né, já é uma sensibilização, não é mais periférica, é uma sensibilização central, tá? E aí, quando você pega um paciente que já passou das 12 semanas, que já está num estágio crônico e ainda apresenta essas características mais inflamatórias que eu falei para vocês, é um paciente. Quais seriam essas características inflamatórias? Dor constante, muita sensibilidade ao toque, dor espontânea, hipersensibilidade, hiperalgesia, dor fora do trajeto dos dermátomos, paciente que tem várias áreas de dor pelo corpo. Tudo isso são sinais de que o seu paciente ele já pode apresentar uma sensibilização central e ele vai ser um paciente mais complicado de tratar. Isso acontece, o que eu tô falando para vocês, acontece com pacientes que têm fibromialgia. Eu vou fazendo uma live sobre fibromialgia, porque eu recebo muitas dúvidas das alunas e de seguidores perguntando sobre fibromialgia. Pacientes que têm fibromialgia, eles têm essa sensibilização central, então eles têm dor espontânea, hipersensibilidade, hiperalgesia,
tá? E o paciente com fibromialgia, ele também tem um déficit na produção de algumas substâncias, né, que são produzidas pelo nosso cérebro e que atuam na inibição descendente da dor. Então, eles têm uma diminuição da produção de substâncias que são analgésicos naturais e que inibem, né, essa via descendente de dor. Porque o que acontece? Todos nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, como se fosse uma farmacinha. Então, como eu falei para vocês, dependendo do estímulo, o nosso receptor manda uma mensagem para o cérebro devolve como resposta um sinal, uma informação que vai alterar lá a produção de hormônios, neurotransmissores, ativar ou inibir o nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Isso vai modulando a nossa dor e as lesões, né? Já nos pacientes com fibromialgia, essa farmacinha ela não funciona muito bem. Por isso que eles são mais sensíveis à dor. Pacientes com fibromialgia muitas vezes relatam que vão fazer uma atividade física e não conseguem levantar no outro dia. Ou eles fazem uma massagem com vocês e no outro dia eles ficam muito doloridos por conta dessa sensibilização central e por conta dessa alteração na produção dessas substâncias, tá? Só uma coisa aqui, ó, lembrando só cuidado com pacientes com diagnóstico de radiculopatia e de estenose do canal vertebral. Esses pacientes, eles tendem naturalmente a demorar mais do que 12 semanas para apresentar melhora desses componentes inflamatórios, independente da sensibilização central. Tá? Quando o paciente tem radiculopatia ou estenose do canal vertebral, naturalmente o processo, a história natural da evolução da doença já é mais demorada. E o que acontece? É muito importante que a gente consiga identificar nos nossos pacientes essa sensibilização central logo na avaliação. E por que isso é importante? Para que vocês consigam alinhar tanto as suas expectativas como profissional, quanto as expectativas do paciente. E aí, como consequência, evitar frustrações e também aquela quebra de confiança e aquela quebra de autoridade do paciente com você. Por quê? Os pacientes com sensibilização central, eles tendem a demorar mais para responder ao tratamento. Então, se você identifica já na sua avaliação que aquele paciente ele tem uma sensibilização central e que ele vai demorar mais para responder ao tratamento, você já alinha essas expectativas desde o início. Então, por exemplo, se eu recebo muitos pacientes, né, que vêm por indicação de amigos, amigos, familiares, mas nem sempre o que o paciente que te procura tem é a mesma coisa que tinha aquele amigo ou familiar que indicou. Só que o paciente que vem por indicação, ele já vem com uma expectativa. Ele pensa assim, se o meu amigo ou o meu familiar melhorou com 5 sessões, significa então que eu vou lá nela e com 5 sessões eu vou estar melhor. E se você não tem um critério, como eu perguntei no início para vocês, qual o critério que vocês usam na hora de determinar um plano de tratamento, de determinar quantas sessões vocês vão solicitar para aquele paciente, como que vocês passam um prognóstico para ele, né? Se você não tem um critério e determina planos de tratamento iguais para todos os pacientes, você pode se frustrar, você pode frustrar o seu paciente e você pode prejudicar a sua autoridade, como que você vai ser visto por aquele paciente. Porque a partir do momento que o paciente ele te procura com a expectativa que ele vai melhorar com 5 sessões, já que o amigo ou o familiar dele que indicou melhorou com 5 sessões, e se você não se atenta, né, para alguns indicativos de que no caso daquele paciente, ele apresenta uma sensibilização central, então ele vai demorar mais para responder ao tratamento, e você não deixa claro isso para ele, você não alinha as suas expectativas e as expectativas dele também. Então, tanto você quanto ele vão se frustrar e isso vai comprometer a sua a percepção
da sua autoridade. Por isso que é importante vocês identificarem isso já na primeira sessão, porque isso vai ajudar vocês também na hora de pensar um plano de tratamento para esse paciente. Porque uma coisa uma situação é, já na avaliação, você apresentar para o paciente as alterações que ele apresenta, tudo o que precisa ser feito, quanto tempo isso vai demorar. Você já deixa o paciente ciente de que no caso dele, ele apresenta determinados sinais e limitações, e por conta disso, no caso dele, o tratamento vai demorar mais do que demorou no caso daquele amigo ou daquele familiar. Você já deixa o paciente ciente já na avaliação, naquela primeira sessão onde você vai propor o plano de tratamento. Uma outra situação é você tratar um plano de tratamento para um paciente sem ter identificado sinais de sensibilização central, e aí chega no final do tratamento, ele não melhora, e aí no final do tratamento é que você vai falar para ele, é que no seu caso, então eu suspeito que o seu caso é mais complicado porque você tem uma sensibilização central, enfim, e aí o paciente vai ficar frustrado porque você não alinhou essas expectativas previamente, né? Então, a partir de uma boa avaliação, você tem que identificar isso e já basear o seu plano de tratamento em cima do paciente ter ou não uma sensibilização central. E o que você precisa identificar dentro da anamnese e dentro do exame físico do paciente para de fato chegar à conclusão que ele tem uma sensibilização central e com isso propor um plano de tratamento, um prognóstico e alinhar as expectativas, tanto suas quanto a dele, tá? Então, alguns itens. Primeiro, vocês precisam identificar. O paciente apresenta dor espontânea, ou seja, ele fala para você que ele sente dor mesmo em repouso, que a dor ela aparece sem nenhum evento específico. Ele relata que ele acorda bem, sem dor e que no meio do dia ele entra em crise. Ou que ele faz uma massagem, a dor alivia, mas depois de 2-3 dias ela volta sem ter acontecido nada, sem ele ter feito nenhuma sobrecarga, tá? Número 2, esse paciente tem hipersensibilidade, ou seja, uma redução do limiar de dor. Por exemplo, como eu falei para vocês, o paciente fala que a alça do sutiã incomoda, ou o paciente fala que quando esfria a dor piora, isso é uma hipersensibilidade. Número 3, o paciente ele apresenta uma hiperalgesia, ou seja, ele tem respostas exacerbadas a pequenos estímulos. Então, por exemplo, você vai lá, depois de fazer o exame físico, vai fazer a palpação desse paciente, e quando você palpa uma região, ele sente muita dor. Você coloca um pouquinho de pressão e ele tem uma dor exacerbada. Ou o paciente te fala que ele faz exercício e no dia seguinte ele não consegue nem levantar da cama. Ou ele fala que já fez massagem, mas depois da massagem ele fica muitos dias dolorido. Então esse é um outro sinal. Quarto, o paciente apresenta áreas de dor espalhadas pelo corpo que não segue um padrão de dermátomo, né? Porque quando o paciente ele tem uma dor irradiada por alguma obstrução, por alguma compressão nervosa, a dor ela segue um padrão do dermátomo, né? De dermátomos e miótomos. Paciente com sensibilização central, ele tem dor, às vezes, nessa região, depois ele tem dor nessa região, então tem dor no ombro esquerdo, ele também tem dor no quadril direito, aí ele dói o joelho esquerdo, então não segue um padrão de dermato, mas tem dores difusas. E quinto, é um paciente mais agitado, ansioso, um paciente desconfiado, um paciente que tem crenças limitantes em relação à dor, ele é catastrófico, é aquele paciente que está evitando fazer todo quanto é tipo de movimento, não faz mais exercício físico, porque ele acredita que ele tem uma hérnia de disco e se fizer exercício a coluna vai sair do lugar. Ou é um paciente que não teve boas experiências com tratamentos anteriores, que ele tem dificuldade de enfrentar aquele problema, né? Então isso tudo você vai identificar. Então são esses 5 sinais que você vai identificar: presença de dor espontânea, hipersensibilidade, né? Uma redução do limiar de dor
hiperalgesia, que é resposta exacerbada a estímulos dolorosos, área de dor espalhada pelo corpo que não segue um padrão de dermátomo. E quinto, é um paciente agitado, ansioso, tem crenças limitantes, evita movimentos, não quer enfrentar aquele problema, né? Então são esses sinais. A somatória desses comportamentos te conduz a suspeitar de uma sensibilização central. E aí, com esses pacientes, o tratamento ele tende a ser mais longo, você vai ter que fazer um plano de tratamento com mais sessões, e o paciente ele vai ter que ser muito mais colaborativo, muito mais participativo, tá? Não pode ser um tratamento tão passivo. O que eu recomendo que vocês não façam com esses pacientes? Não fortaleçam com eles crenças limitantes. Essa questão emocional, esse comportamento psicológico influencia muito no caso de pacientes com sensibilização central. Então, no diálogo com esse paciente, você não pode fortalecer essas crenças limitantes. Você não pode estimular esses pacientes a ficar em repouso, né? Falar para ele não fazer exercício, estimular que ele queira assim, um tratamento só passivo, tá? Você tem que cuidar muito da sua comunicação para você não gerar mais medo, não gerar mais crença, não fazer com que o paciente fique mais passivo. Você tem que, na verdade, ir desconstruindo as crenças dele, tá? E como que a gente trata esses pacientes? Primeiro ponto, você vai alinhar as suas expectativas como profissional e as expectativas do seu paciente. Então, depois que vocês fizerem a anamnese, fizeram o exame físico, a palpação, depois que vocês identificaram qual que é a apresentação clínica, ou seja, qual que é o diagnóstico, né, daquele caso, você senta com o paciente e explica para ele todos os achados da sua avaliação, quais são as alterações que estão causando o desconforto dele. Aí vocês vão propor um plano de tratamento, vão falar para ele qual que é o prognóstico no caso dele, ou seja, quais os possíveis resultados. E é muito importante nesses pacientes com sensibilização central, você dividir com eles a responsabilidade. O que você vai fazer na sua parte como profissional e o que ele, né, como paciente também tem que fazer. Então, você tem que alinhar você tem que alinhar isso, porque se você não alinha essas expectativas e o paciente ele acredita que ele vai melhorar em 5 sessões, porque o amigo ou familiar que indicou melhorou em 5 sessões e ele não melhora, ele acaba desistindo. Sendo que no caso dele, ele precisaria de 10 sessões, porque ele tem um componente de sensibilização central. Se quando você for apresentar o plano de tratamento para ele, né, você explica que no caso dele ele vai precisar de 10 sessões, que ele vai provavelmente apresentar já uma melhora a partir da 5ª sessão, né? Você está alinhando as expectativas e o prognóstico. Então, quando ele chegar na 5ª sessão, pode ser que ele não esteja 100% curado, 100% sem dor. Mas ele já está conseguindo fazer algumas coisas, algumas atividades que ele não conseguia antes. E você está dentro do combinado, tá? E aí é muito importante você usar uma ficha de evolução onde você vai anotando todas essas mudanças, todas essas evoluções que o paciente vai apresentando para você poder mostrar para ele. Porque como é normalmente paciente que tem crenças limitantes e tudo mais, questões emocionais, eles têm mais dificuldade de enxergar todas essas melhoras, tá? Então, primeiro ponto na hora de tratar esse paciente, alinha as expectativas, tanto suas quanto as dos pacientes, mostra para ele todas as alterações, tudo que você encontrou, o que precisa ser feito, que é necessário também a participação dele, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora de tratar esse paciente, você tem que educar, você tem que desconstruir essas crenças limitantes que ele tem em relação à dor, você tem que estimular o paciente a se movimentar, a praticar exercícios, e você tem que fazer isso com uma linguagem simples e clara na hora de se comunicar com esse seu paciente. Você jamais, em hipótese alguma, pode potencializar essas crenças que ele tem. Você tem que ir aos poucos desconstruindo, tá?
Terceiro ponto, você tem que conscientizar o paciente da importância da participação ativa dele nesse tratamento. Que não adianta só ele ir lá na sessão, deitar na sua maca, receber a massagem. Ele tem que mudar algumas formas de pensar, alguns mindset, alguns padrões, né, de pensamento. Ele tem que mudar alguns comportamentos, ele tem que mudar hábitos de vida. Então é muito importante deixar claro para ele que ativamente ele tem que participar. E quarto, você tem que empoderar e encorajar esse seu paciente. Você tem que estar segura. Você tem que estar segura e você tem que mostrar para ele, falar para ele que ele vai melhorar, que ele dá conta sim de fazer as atividades, que ele dá conta sim de trabalhar, que ele não precisa ficar tomando medicamentos, que ele não precisa ficar dependente da ajuda dos outros. Então esses são 4 pontos principais no tratamento desse paciente. Alinhar as expectativas para não causar frustrações, educar o paciente para desconstruir crenças e padrões de pensamento, de pensamentos que ele tem, conscientizar o paciente da participação que ele tem, da necessidade dessa participação ativa dele e empoderar e encorajar esse paciente de que ele vai melhorar, de que ele dá conta, tá? E aí, vou dar uma dica para finalizar aqui, que a gente tem só mais 2 minutinhos. Eu vou dar uma dica prática para vocês no atendimento desses pacientes. Pacientes com sinais que vocês desconfiam que tem uma sensibilização central, vocês têm que trabalhar com eles através de uma exposição gradual. O que é isso? Tudo que você for fazer com esse paciente, sejam técnicas manuais, técnicas de massagem, até mesmo a sua comunicação para educar esse paciente, para encorajar e motivar ele, tem que ser feito de uma forma gradual. Se você na primeira sessão já faz já aplica, né, uma técnica com muita pressão, esse paciente ele pode ficar muito dolorido a ponto de traumatizar. Porque lembra, ele está com uma hipersensibilidade, uma hiperalgesia. Então você tem que ir expondo gradualmente. Ou se você, já na primeira sessão, você enche ele de informações, aponta todos os comportamentos que ele tem que mudar, todos os padrões que estão errados e que ele vai ter que fazer diferente, ele também pode assustar e não voltar, tá? Porque ele tem uma questão física e uma questão emocional. Então você tem que ir expondo gradualmente, vai aumentando aos poucos a pressão, vai conversando com ele ao longo de cada sessão, só que, porém, você, ao mesmo tempo que respeita a dor física e emocional do paciente, você não deve ter medo, né? Você não pode ficar com medo da dor do paciente, porque senão ele não evolui. Então, ao mesmo tempo que você respeita a dor dele, você não pode ter medo. Porque se você ficar com medo, você não vai colocar a pressão necessária para ele melhorar, né, na massagem. E você também não vai falar para ele o que ele precisa mudar para ele melhorar, né? Porque é um tipo de paciente que qualquer coisa que a gente faça, ele vai sempre apresentar um nível de dor acima do normal, diferente do que os outros pacientes. Então, a ideia é o quê? Vai aumentando aos poucos essa exposição, sessão após sessão, vai conversando e sendo firme com ele, apontando erros e comportamentos aos poucos e ver como o paciente vai reagir. Então, a ideia é você ir dosando tanto o peso da sua mão quanto a sua comunicação e as suas cobranças aos poucos. Aplica e vê como ele reage. Reagiu bem? Aumenta um pouquinho mais na próxima sessão, mas faz essa exposição gradual. Já aconteceu de eu pegar um paciente, não identificar que ele tinha uma sensibilização central, colocar uma pressão profunda, porque no caso de massagem terapêutica a gente precisa de uma pressão profunda, e o paciente, assim, ter uma reação exacerbada à dor e ele ficar traumatizado e não voltar. Já aconteceu isso comigo, acredito que pode ter acontecido com vocês. Então agora, né, vocês vão na avaliação começar a identificar se o paciente apresenta sinais
de sensibilização central. E aí no tratamento vocês vão fazer essa exposição mais gradual. Pessoal, temos só mais alguns segundos aqui para terminar essa live. Foi um prazer estar falando com vocês. Lembrando que agora eu tenho um canal do Telegram, então entra lá no meu perfil aqui do Instagram, que tem um link, clica lá e participa do meu canal do Telegram, que lá eu vou estar compartilhando conteúdos exclusivos, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito obrigada. Amanhã tem live do projeto Uma Nova Visão da Massagem. Para quem não conseguiu tirar dúvida hoje, entra amanhã que eu esclareço. Um beijo.